Amigos, muito obrigado vocês que têm inscrito no canal, dado likes e mandado nosso vídeo para fora de GV. Muitíssimo obrigado. Nosso canal agora é monetizado. Se vocês puderem assistir até as propagandas, vocês nos ajudam muito. Mas se não puder, muitíssimo obrigado a si mesmo. Meus queridos, eu quero contar uma história hoje que aconteceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que graças a Deus também tive o prazer de conhecer. O centro do Rio, cidade muito bonita. Eu estive lá, estive no Maracanã, conheci alguns pontos turísticos, gostei. Essa história aconteceu lá. Essa história aconteceu da seguinte forma. Um certo jovem que trabalhava no Rio de Janeiro e que pegava o trem todo dia, ele estava uma certa vez numa praça e tinha uma pessoa pregando o evangelho e depois daquela pregação, aquele jovem ganhou uma Bíblia de presente. E como ele fazia aquela viagem de trem todo dia, ida e volta, e gastava muito tempo, ele começou a ler aquela Bíblia no trem, e começou a ler aquela Bíblia, e ele acabou se convertendo mesmo ao Evangelho, se convertendo a Jesus Cristo, porque ele gostou de ter o conhecimento da Palavra de Deus, e ele viu que para ser salvo precisa de Cristo Jesus. Então aquele jovem, depois de um certo tempo, já começou a pregar dentro do trem. Ele pregava, ia abrir a Bíblia, enquanto o pessoal estava fazendo aquela viagem, ele começava a falar de Jesus Cristo no trem. Um certo dia, ele estava falando, pregando o evangelho dentro do trem, um jovem estranho, um homem muito estranho, esquisito, estava cochilando e falou: pregador, você não está vendo que você está me incomodando com essa pregação sua? Aí ele afastava, virava para o outro lado, e mais para o fundo do vagão, continuava sua pregação. E aquele homem incomodado levantou do seu banco, chegou perto dele e falou: só, eu não quero mais saber de você ficar pregando aqui no trem. Amanhã, se você vier pregar aqui no trem e atrapalhar meu cochilo, eu vou pegar sua Bíblia e jogar fora. Voltou e sentou no banco. No outro dia, aquele jovem foi e falou assim: ô Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor não deixasse aquele homem. Eu gostaria tanto que o Senhor não deixasse que Brutamonte cumprir a sua promessa. Eu estou pregando a sua palavra, Senhor. Não deixe aquele homem cumprir sua promessa, não. Por favor, não deixe eu ser humilhado, nem envergonhado naquele vagão de trem. Hoje é o dia dele que ele prometeu que se nós sempre pegamos o trem memorável, que se ele estivesse lá, ele ia fazer tal coisa. Não deixe acontecer isso não, Senhor. Ele fez aquele jovem fez aquela oração, foi trabalhar. No final da noite, quando eu estava indo embora, ele começou a pregar no vagão do trem. Quando de repente aquele Brutamonte chegou, sentou lá no canto, estava dando uma cochilada. Quando ele começou a pregar, aquele homem levantou do banco, chegou perto daquele jovem pregador, pegou a sua Bíblia na mão, janela do trem aberta, e jogou a janela, a Bíblia daquele jovem lá fora. Voltou e sentou no banco. Aquele pregador ficou muito triste, pensando com ele: ó Senhor, o Senhor não me defendeu. Ó Senhor, o Senhor não me livrou daquele Brutamonte. E aquele homem acabou esfriando na fé, deixando de estar na igreja, porque ele achava que Deus não tinha escutado a sua oração. Meus amados, Deus escuta nossas orações, sim. Segundo a nossa fé, sim. Mas o agir de Deus é diferente do agir do homem. O tempo de Deus não é a mesma coisa do tempo do homem. Temos que entender isso. Quando nós pedimos alguma coisa para Deus, primeiro você peça com fé. Espere o tempo de Deus, que jamais Deus vai deixar de nos atender. Aquele homem esfriou na fé, já estava desviado. Quando ele estava na praça, naquela mesma praça, sentado no banco, chegou um homem com a Bíblia na mão, pregando e falando: pessoas que estão passando aqui nessa praça, saiba de uma coisa, que hoje eu sou um servo de Deus, mas há uns 4 meses atrás eu estava aqui perto da linha do trem. Eu ia suicidar, eu ia entrar na frente do trem, que a minha vida, para mim, estava muito ruim.
Eu estava pronto para suicidar, quando um negócio bateu na minha cabeça e eu caí. E quando eu levantei, eu vi que era uma Bíblia que tinha caído na minha cabeça. E quando eu fui abrir aquela Bíblia, apareceu um versículo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus amados, quando eu escutei a voz de Jesus Cristo falando, vinde a mim, eu estava indo para suicidar. Foi a mesma coisa de um muro entrar na minha frente, porque ali eu pude ver a voz de Deus falando comigo. Oh, meus queridos, como que eu gostaria de conhecer aquela pessoa que lançou aquela Bíblia, que bateu na minha cabeça, porque me salvou. Eu ia me suicidar. E aquele jovem, quando escutou aquilo, lembrou da situação de 4 meses atrás, quando a sua Bíblia foi lançada. Ele chegou perto daquele pregador e falou assim: pregador, você poderia me emprestar essa Bíblia só para me dar uma conferida numa coisa? Perfeitamente. Quando ele abriu até a Bíblia, as suas iniciais estavam lá, a Bíblia era dele. E ele falou assim: essa Bíblia é minha. E contou a história para aquele homem. E os dois se abraçou. Aí ele foi entender que Deus não deixou de ouvir o seu pedido. Mas Deus usou aquele homem, aquele demônio, para salvar outra pessoa. Existem situações que Deus usa qualquer um para salvar uma pessoa. Porque o importante para Deus são almas, são vidas, são seres humanos. Deus não importa com riqueza, nem pobreza. Deus, quando olha para o homem, ele olha na alma do homem. E Deus estava preocupado em salvar aquele homem, não preocupado com o irmão ia se sentir humilhado. Meus amados, os humilhados serão exaltados, assim está escrito na palavra de Deus. Quando você ser humilhado, fique feliz, porque os humilhados serão exaltados. E o caminho de Deus é um, e o caminho dos homens tem que ser o caminho de Deus. Só que nós homens, nós temos que saber e esperar aquilo que nós pedimos para Deus. Deus não tem obrigação de te atender na hora que você quer. Não, Deus é onipotente, Ele é todo poderoso. Então nós temos que pedir e esperar, porque Deus está sempre pronto para atender nossos pedidos. Obrigado.